Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E já peço para você que está chegando aqui para deixar aquele like, é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e também porque lá no final do vídeo você esquece de deixar, né? Então deixa o like de uma vez, já ajuda de uma vez aqui o canal e se inscreva também. Se você ainda não for inscrito, está aqui pela primeira vez, a sua inscrição é muito importante. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre Copa São Paulo, né? Já está definida a data do jogo do Vasco na segunda fase da competição, começa o mata-mata. O Vasco joga amanhã já, você vai saber aqui todos os detalhes dessa partida. Vamos falar sobre reforços também. O Vasco agora mira um atacante e um velho conhecido foi oferecido, né? O Andrés Rios. Vamos falar também sobre os jogadores que devem ser anunciados em breve, né, pelo Vasco, e hoje vai ter apresentação de jogador também. O Vasco vai apresentar o Raniel e o Anderson Conceição. Então o nosso giro de notícias está recheado de informações e vai começar agora, depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos naquele pique, né, do jeito que você gosta, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. O Vasco ontem venceu de virada o SCA Brasil pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. O Vasco venceu por 2-1 com gol nos acréscimos, né, do Figueiredo, e com isso garantiu a classificação na primeira posição do grupo. O Vasco venceu os três primeiros jogos, né, os três jogos ali da fase de grupos. Venceu por 5-1 o Lagarto, venceu por 12-0 o Rio Claro e ontem por 2-1 o SCA Brasil. Com isso, o Vasco vai encarar o Joinville na segunda fase da competição. E a partida será amanhã, dia 13. Amanhã, quinta-feira, o Vasco vai encarar o Joinville. A partida será às 11 horas da manhã. Transmissão do Sport TV. Então começa aí o mata-mata, né, da Copa São Paulo, Vasco e Joinville, 11 horas da manhã, amanhã, com transmissão do Sport TV. E o treinador do Vasco falou, né, sobre a vitória de ontem e sobre a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo. Confira o que disse Igor Guerra, treinador da equipe do Vasco. O jogo foi difícil, já sabíamos que a gente iria encontrar alguma dificuldade, alguns atletas entrando de titular pela primeira vez na competição, mas hoje a gente conseguiu fazer com que todos tivessem participação no campeonato, tirar a ansiedade, alguns iniciando como titulares também haviam entrado só no decorrer do jogo, para poder tirar esse nervosismo, e conseguir essa vitória foi importantíssima, a gente manter o 100%, ainda a invencibilidade que o Vasco tem aí, com 19 jogos agora na Copinha, e a ideia é que a gente se mantenha ligado. Foi bom esse susto de agora para que a gente não entre relaxado, para que a gente se mantenha ligado para os próximos jogos e mantendo sempre um nível de intensidade altíssima e sendo agressivo, buscando sempre a vitória a todo momento. Então tá aí, né? Boa sorte para a equipe do Vasco. Agora começa a Copa São Paulo para valer, né? Jogos mais difíceis e que o Vasco consiga aí chegar bem longe, quem sabe, né? Consiga levantar esse título aí 30 anos depois, o Vasco que foi campeão em 1992. Bom, vamos agora falar aqui sobre o futebol profissional, né? Muitos jogadores sendo oferecidos aí ao Vasco, negociações em andamento, negociações bem próximas de serem finalizadas e também expectativa por anúncio de jogador. Bom, vamos começar falando aqui sobre um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, um atacante que é um velho conhecido do Vasco e do seu torcedor. Estou falando desse aí, ó, Andrés Rios. Lembra do Andrés Rios? Isso mesmo, aquele que jogou no Vasco em 2017 e 2018. De acordo com a informação do canal Atenção Vascaínos, o atacante argentino Andrés Rios, que disputou as últimas temporadas no futebol dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco da Gama, mas foi recusado pela comissão técnica e diretoria. Então, inicialmente, né, o Vasco não vai avançar numa possível contratação do Andrés Rios. Quero saber a sua opinião. Você queria o retorno do Andrés Rios? Será que para uma Série B o Andrés Rios seria útil nesse time do Vasco? Tá difícil arrumar um camisa 9. Será que o Andrés Rios não quebraria um galho ali, não?
Quero saber a sua opinião. Neste momento, a comissão técnica e a diretoria do Vasco já descartaram, né, a possibilidade de chegada do Andrés Rios. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, quero falar com você da 1xBet parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama. Já fizemos o sorteio das 3 camisas oficiais do Vascão. Os ganhadores já estão entrando em contato, mas esse mês tem de novo, né? Final de janeiro vai ter outro sorteio valendo 3 camisas oficiais do Vascão. E para você ganhar é muito fácil. Basta você ir aqui no comentário fixado, você clica no link da 1xBet. Lá no link da 1xBet você faz um pequeno depósito de qualquer valor, tira um print, né, do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado. Fazendo isso, automaticamente você já participa aqui do nosso sorteio valendo 3 camisas oficiais do Vascão. E é uma forma de você ajudar aqui o meu trabalho, ajudar a financiar o canal Machão da Gama. A 1xBet é uma parceira e você participando desse nosso sorteio, você ajuda aqui o nosso canal. E esse dinheiro fica para você, tá? O dinheiro fica para você, você pode fazer sua fezinha lá no site da 1xBet e ganhar ainda mais dinheiro. Estou esperando o seu comprovante lá no e-mail que está no comentário fixado para você participar aqui do nosso sorteio. Tamo junto, 1xBet, parceiro oficial do canal Machão da Gama. Bom, continuando aqui a falar das negociações do Vasco, o Vasco já acertou com o volante Matheus Barbosa. Informação que eu trouxe aqui ontem à noite, né, no canal Machão da Gama. Bom, alguns detalhes aqui que o jornalista Vene Casagrande trouxe o seguinte: Vasco e Matheus Barbosa já estão acertados, Vasco e Atlético Goianiense já estão acertados, o Atlético Goianiense liberou o jogador, né? O jogador que estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas pertence ao Avaí, e o empresário do jogador também já conseguiu a liberação dele do Avaí, né? Então tá praticamente aí tudo sendo finalizado para que o jogador assine com o Vasco. O jogador já está acertado com o Vasco, vai jogar no Vasco. E nesse momento o Vasco e Avaí estão ali na parte final, né, desse acordo que vão fazer, porque o Avaí vai manter um percentual ali do jogador para uma possível venda futura, enfim. Então tá nessa parte final aí de contrato, mas provável que essa semana ainda o Matheus Barbosa já se apresente ali no Vasco, seja anunciado de forma oficial pelo clube, pois será jogador do Vasco na temporada de 2022. Matheus Barbosa tem passagens pelo Avaí, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Goianiense, disputou a Série B do ano passado, né, pelo Cruzeiro, fez gols no Vasco, inclusive, né, lá no Mineirão. Enfim, é um volante interessante, né? Acho que o Vasco é a melhor posição que o Vasco contratou nesse período aqui de transferências até o momento, para mim, foi a posição de volante, né? O Vasco contratou o Yuri Lara e o Matheus Barbosa. Acho que vai ser uma dupla de volante ali interessante para essa Série B de Campeonato Brasileiro. Matheus Barbosa, volante, será jogador do Vasco em 2022. Bom, e hoje o Vasco deve anunciar de forma oficial o Bruno Nazário, né? O Bruno Nazário que chegou ontem ao Rio de Janeiro, essa foto que está aparecendo aí, ele no aeroporto do Rio de Janeiro. Depois, o Bruno Nazário foi direto para o CT Moacir Barbosa, lá na Cidade de Deus, onde realizou exames e, inclusive, fez ali o seu primeiro treinamento, né, com a camisa do Vasco. Tá passando aí um vídeo do Bruno Nazário ali correndo em volta do gramado, junto com o preparador físico. Então, o jogador já começou os seus trabalhos como jogador do Vasco, mas até o momento ainda não foi apresentado. Talvez faltava ali assinar alguma coisinha, né, e etc e tal. Mas a expectativa é que hoje Bruno Nazário seja aí anunciado de forma oficial como reforço do Vasco da Gama. Então fique aí de olho nas suas redes sociais, nas redes sociais do Vasco, que ainda durante a manhã é bem possível que o Vasco anuncie a contratação do Bruno Nazário, que também será jogador do Vasco nessa temporada de 2022. Bom, e o Vasco procura um atacante de lado de campo, né? Uma informação que surgiu nessa semana foi do interesse do Vasco no atacante Paulinho Mocelin, que já jogou na Chapecoense, jogou no Sport Recife, que tem essas características, né, de jogador de lado de campo. De acordo com o Detetives Vasco, né, canal aqui no YouTube e página no Twitter também, o meu amigo Marquinhos, o Vasco demonstrou interesse no Paulinho Mocelin e o próprio empresário do atacante confirmou, né, que o Vasco realmente procurou o jogador, demonstrando ali interesse, né, na sua contratação. Porém, a situação é a seguinte:
o Paulinho Mocelin já tinha acertado com o São Bernardo para disputar o Campeonato Paulista. É bem normal, né? O Campeonato Paulista é um campeonato muito visado, então vários jogadores que disputam Série A e Série B do Campeonato Brasileiro por empréstimo, às vezes vão ali, né, jogar o Paulistão por algum outro clube. O Caio Dantas, por exemplo, que disputou pelo Náutico a Série B do Campeonato Brasileiro, vai jogar o Paulistão pelo Água Santa. Então o Paulinho Mocelin já tinha esse acordo aí com o São Bernardo, vai disputar o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, mas o Vasco vai ficar monitorando ali o jogador, né? E dependendo do desempenho do Paulinho Mocelin durante o Campeonato Paulista, pode ser que para a Série B do Campeonato Brasileiro o jogador chegue aí em São Januário. Mas o Vasco, né, precisa urgentemente de um atacante de lado de campo e vai continuar aí no mercado em busca desse jogador. Talvez, né, depois o Paulinho Mocelin perca aí essa oportunidade de jogar no Vasco, né, porque o Vasco pode contratar aí outros jogadores. A gente torce para que quem chegue, né, que consiga desenvolver bem a função, e aí talvez não precise mais do Paulinho Mocelin. E sinceramente é um atacante que eu não conheço, tá? Não conheço o Paulinho Mocelin, fui saber da existência desse jogador quando o Vasco começou a demonstrar interesse, né, na sua contratação. E para finalizar esse vídeo aqui, hoje o Vasco vai apresentar de forma oficial o Raniel e o Anderson Conceição. Terá entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Os jogadores vão ali responder as perguntas dos jornalistas e depois o Vasco vai publicar também nas redes sociais. O Vasco tem publicado as coletivas lá no Facebook. Então o Vasco deve jogar lá as coletivas de Raniel e Anderson Conceição, que serão apresentados hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto mais tarde para falar mais sobre o Vascão. Um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!